Olá, paz. Espero que estejas bem e que a graça de Deus lhe acompanhe e que lhe proporcione de facto a vida que melhores desejas. Quero, através deste meio, partilhar algumas experiências e algumas investigações. Quero mostrar o fundamento algum em relação a algumas questões que apoquentam muitos de nós. Eu acredito que também vais te identificar com este facto, com esta história. Vou partir de uma realidade minha vivida. Sou jovem, moçambicano, cheio de sonhos e projetos e, acima de tudo, batalhador. Um jovem que acredita que um dia vai vencer a vida, e a vida numa perspectiva econômica, social, uma vida espiritual. Antes, quando era simplesmente uma criança, eu sempre, como cultura hoje, gostei de ir à igreja, gostei de rezar, porque sempre acreditei em Deus, e pela vida minha, pela experiência, pelo viver, sempre senti-me obrigado a ter que buscar o consolo, a ter que buscar forças a quem é maior, a quem pode, que é Nosso Senhor, que é Deus. Já nasci, cresci e fui enfrentando vários desafios de vida. Nasci numa realidade tipicamente africana, onde eu sempre questionei-me sobre aquilo que eu via. Eu via que tinha, por exemplo, tinha um pai e tinha duas mães. Essa questão de ver meu pai com duas esposas ou mulheres ou polígamo por aí é uma questão que foi levantando questões existenciais. Eu fui procurando perceber por que tem duas mães. Fui crescendo com essa realidade. E essa realidade foi construindo o meu pensamento e enchendo dessa forma de questões sem respostas. E sempre queria saber por quê. Porque, na verdade, um ser humano nunca gostou de perceber que divide, digamos, de uma forma direta ou indiretamente. Eu perceber que tenho duas mães e perceber que sou, neste contexto, a ter que ter irmãos diferentes de mães e irmãos diferentes de pais. Por ali, o conceito também de irmão foi crescendo e fui procurando, percebendo mais o que significa ser irmão. E a resposta primeira é que remetemos a questões genéticas, questões biológicas, questões de sanguinidade. Somos irmãos porque somos ligados face à ligação sanguínea. Naturalmente, quando nascemos nesse ambiente, obviamente há uma disputa familiar. Acredito que de uma certa forma há um jogo de interesses, e por algum momento os seres humanos se mostram de facto qual é o interesse em termos de apoio. Por ali fui percebendo que cada um foi ligando mais a sua mãe, porque o pai foi o único que pudesse nos unir. Pela graça de Deus, sempre gostei de dobrar joelho. Desde cedo sempre me vi dobrar no joelho, orando, e pela minha doutrina religiosa, sou anglicano, mostro aqui, exibo aqui a minha bandeira. Essa é a doutrina religiosa que eu confesso.
Fui aprendendo muito aos domingos, antes de catequese, a escola dominical. E fui lá aprendendo a orar e a perceber certas coisas fundamentais da vida. Fui crescendo e, infelizmente, passei por situações de doença, e fui crescendo uma criança minimamente mimada pela condição de saúde que eu passava. Fui passando, mas tive um desafio. Aos meus 11 anos de idade, os meus pais lançaram-me no internato, onde fui lá o mais novo, e claro que para uma criança, em algum momento senti-me violentado, mas hoje eu percebo que fazia parte de um projeto tal que é educativo, que podia não ser um projeto, digamos, metodológico ou elaborado, mas um projeto feito com base em alguns princípios que quaisquer pais que têm filhos de responsabilidade, em algum momento colocam os filhos nas diretrizes. Esse desafio de ver no internato, estava a ver no internato numa escola do interior, no distrito de Zavala, chamava uma vila, lá com o meu irmão. Depois saí de Zavala para a cidade de Inhambane para fazer o ensino secundário. E ensino secundário para Maputo fazer o ensino superior, portanto a capital do país, Moçambique. Neste percurso, nesta vivência, tive que aprender a adaptar-me e a perceber mais a vida, ter que dividir o dinheiro para fazer o rancho, cujo dinheiro que recebíamos, aquela mesada dos nossos pais, era bastante insignificante, mas de salientar que é o que eles podiam dar e davam mais que aquilo que podiam dar, eu acredito, independente das circunstâncias, das interpretações. É claro que nenhum ser humano é perfeito, mas os meus pais, pela graça, os dois, minha mãe, meu pai, tanto quanto eles são professores primários, e o que eles podiam ganhar, lançaram neste mundo, neste desafio de educar os filhos. Agora, eu acompanhado nesta situação de doença, problema de saúde, fui despertando desde cedo a necessidade de começar a orar. Não só. É aqui onde começa a verdadeira imagem que eu lanço ao mundo para uma reflexão. Ora, vejamos, eu como anglicano e como africano, como moçambicano e manhambana, na altura os meus pais trabalhavam no distrito de Zavala, numa localidade chamada Zandamela. Lá é uma zona do campo, cultura shopping, onde nós assistimos um movimento muito forte de religiosos, de seitas religiosas, né? Que em nome de Deus curam, profetizam. Agora, nas circunstâncias que eu passava, de sempre doente, cair doente, eu vi a minha mãe, acima de tudo, preocupada, me lembro muito bem, com a minha saúde. E quando ela de saúde, quando nós andamos em hospitais, por aí, acredito que nós como africanos aqui começa a verdadeira face e realidade dicotômica entre esta crença de um Deus vivo na religião que professamos, e o outro lado, a segunda face, que é a procura de ajuda, no sentido de ver a questão da vida quando está perigado, estamos em sofrimento. O sofrimento, nesse caso, na minha circunstância, era que era uma criança sempre caída em doenças. Aí eu fui percebendo alguns sinais, me lembro, que marcaram muito a minha vida, e íamos professar. Minha mãe levava-me sempre para ter orações numa mãe, por questões de preservação, não vou lhe dizer o nome, mas é uma pessoa que me lembro muito bem, e dela aprendi uma coisa. Aprendi uma coisa que eu tenho como herança e lembrança. Para além da escola dominical da minha religião anglicana, que hoje sou anglicano, aprendi um conceito de jejuar. Jejuar sobre aquilo que são os nossos desafios, são os nossos problemas.
Me lembro aos meus 7, 8 anos, 9 anos de idade, bem novo, tive que assimilar a ideia de ficar um dia sem comer e sem beber água. Um desafio não fácil na idade em que eu me encontrava, mas porque passava problemas de saúde, tinha que passar por essa experiência. E essa experiência, no momento, influenciou o meu lado, influenciou a fé que eu tenho hoje. Jejuava com um propósito para encontrar cura, e, acima de tudo, para poder encontrar um contato. E eu vi que nela, nesta mãe, percebia hoje que a cura, acima de tudo, além das mãos dos homens, além dos medicamentos, dos médicos, dos hospitais, das farmácias, está a mão de Deus como a mão poderosa, que é o caminho fundamental para poder encontrar a cura. Para tal, é preciso ter como requisito fundamental a fé. A fé. Começa desde cedo o desafio em perceber o que é fé, em acreditar. E em acreditar naquilo que não vemos, mas esperamos. Num poder invisível, mas que este poder podemos sentir. Comecei desde cedo a perceber esse fundamento. E da mesma forma, fui percebendo aquilo que é o dualismo religioso. Se aos domingos, aos sábados, quiçá eu ia à minha igreja, a minha religião anglicana, lá onde eu aprendi tudo, que hoje estou também lá e gosto, amo, que me identifico hoje também, aprendi que nós como africanos, ou como moçambicanos, temos uma realidade dualística de profissão religiosa. Dobramos joelhos na igreja com os outros irmãos, e quando nos apertamos com a vida, com os problemas, sempre temos que procurar socorro em pessoas que têm poder espiritual. Nesta caminhada de saúde, de busca de consolo, para além do consolo que meu habitual do círculo religioso, do círculo doutrinário na qual estive inserido, houve necessidade de haver uma simbiose, uma conciliação da seita religiosa, da mãe que sempre esteve disponível para me atender. E, ora vejamos, me lembro muito bem, o atendimento naquela altura era grátis. Era grátis e o atendimento baseado fundamentalmente em orações, alguns trabalhos, algumas junções que eram feitas, mas tudo na base do jejum e oração. Fui despertando desde cedo a necessidade de lutar pela vida. Fui percebendo desde cedo que tinha que orar, que tinha que dobrar joelho ao Senhor e tinha que entregar a minha vida nele. Fui crescendo sempre doente. Nesta constância de doenças que nunca passavam, malárias, febres, asmas, por aí, que nunca passavam, houve necessidade de um trabalho espiritual. Vem à tona os primeiros sinais de africanismo, ou primeiros sinais existenciais, os primeiros sinais que começam a questionar-me, ou que levantam questões. O que é espiritualidade? É uma questão muito profunda. Nessa luta pela vida, tive alguns sinais que hoje percebo muito bem. Nas junções que íamos fazendo, houve necessidade sempre de ter alguns vestes. Bem me lembro muito bem que eu tinha que ficar sempre com uma camisa branca e uma camisa vermelha. Essas camisas não era simplesmente comprar ou mandar fazer.
é que tínhamos que comprar e dar à mãe para apresentar a divindade, apresentar a Deus, como essas camisas que pudessem resultar uma proteção sobre a minha vida. E eu sempre, claro, tinha que pôr. E havia alguns resultados, fui crescendo com desenvolvimento, com crescer, sempre fui lutando e sempre gostei de estudar e tive a graça. Dali, como dizia antes, internado na cidade de Nhambane, fui lá fazer o ensino secundário. Tive mais desafios, muito novo. Me lembro que entrei no ensino secundário, tinha ali 12 anos, na 8ª classe, muito novo. E já com este histórico de doenças, eu tinha que aprender a me virar, a cuidar de mim mesmo. Pois, embora tinha meus irmãos, mas na realidade africana, os irmãos que eu tinha, a diferença de idade eram 2 anos mais velhos que eu. Se formos analisar, é uma idade muito insignificante para poder cuidar do outro, mas que estamos lá. E fui me descobrindo ainda mais com capacidade de poder perceber certas coisas e lutar pela vida. Fui sabendo, controlando o meu problema. Já na altura do secundário, um dos problemas que eu tinha mesmo que me arrastava bastante era o problema de asma e problema de visão vista, onde eu tinha problemas sérios mesmo de visão. Que hoje eu tenho, mas estou muito melhor do que antigamente. Antigamente me lembro muito bem que na 8ª classe eu passei uma situação muito triste, 8ª, 9ª. Deus que me retira esta tosse. São 2 anos que muito críticos na minha vida, em termos de problemas de saúde, de visão acima de tudo. A imaginar que eu sentava na escola, na sala de aulas, na primeira fila, e não tinha como passar o apontamento no quadro. Tinha que esperar meus colegas, né? Uma colega sobretudo também, por questões de reservar, não vou dizer o nome, mas me lembro muito bem dela. Infelizmente eu estou com por aí 30 anos, qualquer barulho, nunca pude encontrar, mas gostaria de encontrar, me lembro bem, marcou muito minha vida, porque ela passava apontamentos, passava-me para eu poder passar. Temos de teste, né, nos momentos que eu estudei, nos anos 2000, 2002, 1, 3, tinha que passar o teste, as perguntas na folha, passar, poder passar. E é uma questão que muitas vezes os professores nem sequer podiam perceber, e estavam num regime de educação muito duro, e eu percebia também naquela perspectiva a maldade do ser humano. Me lembro muito bem, tristemente, nessa altura, eu fazia tratamentos intensivos no estado provincial, numa das disciplinas, né, de inglês, porque estava sentado à espera de a minha colega poder passar as questões para mim. É uma questão que me lembro com tanta tristeza, tanta dor. E o meu professor de inglês na altura nem quis saber, sabia, não sei se não quis saber, não sei se não sabia, mas sabia muito bem já. Era quase no 2º ano com o meu professor. Ele deu-me uma chapada, me bateu muito bem, e aquela chapada me criou muita dor, me criou muito nervosismo, me puxa a chorar toda a aula. Me lembro desse episódio, porque o nervosismo, a dor que eu senti, não chorei tanto pela porrada, mas chorei tanto pela injustiça que eu estava a perceber, pela crueldade do ser humano. Mesmo sabendo que eu era problemático ou não, eu me vi injustiçado. Não estou passando apontamento porque não consigo ver, estou impossibilitado a ver. É mais uma questão que me foi fazendo, percebendo e indo buscando mais algumas questões sobre a vida, sobre a existência. E em paralelo, no horizonte da minha família nuclear africana, vivi e cresci num ambiente de uma família muito turbulenta, muito problemática, com problemas espirituais muito fortes, onde a família, os meus pais, os meus avós iam muito nos curandeiros, até que os meus avós, quando os meus pais ficaram por ali,
25 anos sem se falar, tudo resultado da acusação, como investigações tradicionais para ir, espiritualidade, consultações para ir. Era uma questão que criou muito furor no seio da família, inclusive eu perdi muitos entes queridos numa sequência muito estranha, uma semana, um mês, 2 pessoas, um período, quer dizer, morte para mim também aprendi a enfrentar desde cedo, que perder um ente querido não era problema, e naquela altura, na minha idade, naquela altura, poder enfrentar, tipo, cara, fulano foi embora uma pessoa, envolvido um mês, uma semana, foi embora outra pessoa, excessivamente, envolvido 6 meses, outra pessoa, excessivamente. E nós cá, como africanos, temos a cultura de, quando alguém perde a vida, temos que seguir aquele ritual, fazer deposição de flores, 6 meses ali. Após a deposição de flores, é como que uma excitação para mais uma morte. Todos esses problemas foram me levando a ter que buscar um refúgio, a ter que questionar sempre a Deus, por que eu tenho que passar esta realidade, por que eu tenho que sofrer isto. Uma das questões que me levou a ter que me inclinar cada vez mais a Deus, mais ao Senhor, e abrir o meu coração e a entregar a minha vida nele. Mas não foi suficiente, até hoje digo, não foi suficiente, eu encontro um vazio. Ora, quando fui crescendo, fui à faculdade, entrei numa sequência de problemas já, ultrapassei problemas de doença, comecei a ter problemas de sucessivos azares, sucessiva má sorte. Eu estava na capital, na altura como estudante, simplesmente, me lembro que em cada, sem exagero, eu pegava um telefone, não ficava com ele 3, 4 meses, me assaltavam com esses assaltantes na capital, homens katanas por aí, machados, bem em diante, e eu vindo da faculdade, ou vindo da biblioteca, ou vindo de estudo com colegas, era motivo de chegar em casa, já não tinha telefone, com o pescoço já atado, inchado, por aí. E no histórico da faculdade são tantos telefones que eu perdi. Mas, quando estava na faculdade, percebi que há um lado espiritual meu que vazou. Pela o alegado tempo de faculdade, eu faltava muito aos cultos, gastava muito aos cultos. Calhar pode ter sido, algum momento, a razão da minha fragilidade. Já tinha me esquecido daquela base de jejuar, aquela base já tinha deixado de passar. Mas fiz a faculdade, fiz a minha licenciatura com 21 anos, comecei a perceber que eu tinha que avançar e tinha que buscar de novo um concerto com Deus, com o meu Senhor Jesus Cristo, para que eu possa encontrar um caminho. E lancei-me neste mundo de orações, fiz um paralelismo de primeira realidade, poder trabalhar, meti documentos para o Ministério da Defesa. Isso me lembro muito bem, foi em dezembro de 2011. Fui fazer exames de aptidão física por aí em diante, e por tão engraçado que seja, na aptidão física, os médicos gostaram muito da minha prestação. E veja que eu sempre gostei do esporte, porque uma das razões que eu descobri para tentar minimizar o problema de asma era correr sempre. Eu estava bem fisicamente, mas sempre tive alguns problemas de visão. Só que naquele perguntei na altura, quando fizemos o exame de visão, essa minha visão não tinha assim tantos problemas. Mas deram uma despedida, recomendaram, excluíram, deviam ser excluídos. Éramos grupo de técnicos superiores. Éramos ali, acho que éramos, não sei se éramos 21 por aí. Na altura iam numa caravana especial e já era uma entrada para um emprego. E no dia já de partida para ir a Munguine, nesse caso, ao centro de instrução militar, portanto, eu já preparado muito bem, minha cabeça rapada, sem cabelo, tudo, com minha mochila bem preparado. Chegado ali o diretor do centro de, como é que se diz, centro de recrutamento por aí da cidade de Maputo, na altura disse: você está inapto. Epa, aquela notícia para mim não foi agradável. Claro que eu já havia um emprego garantido, mas acima de tudo,
a questão que veio, por que só agora, na entrada de Machibombo, é que digamos, sou dito que sou inapto, se antes os outros foram inaptados. Eu chorei bastante mesmo, chorei bastante, e umas senhoras me levaram da cidade para um centro religioso, me aconselharam e disseram, aí não chegou o teu tempo. E disseram que uma senhora idosa disse, meu filho, você tem defuntos, acredita que não era para ti, são teus defuntos que estão a dizer que não deves ir para lá. Começou mais uma vez a fundamentação do que eu vou querendo trazer à tona para reflexão, o problema da dualidade religiosa. Como africano, creio no defundo, nos meus ancestrais, ou creio num Deus que está nos céus, num Deus que criou os céus e a terra. Os defundos, os ancestrais, fazem parte da criação de quem? Não é de um Deus que é o único, inteligente, superior e supremo, que fez os céus e a terra e que criou o mundo. Criou o mundo e o mundo é diverso, está distribuído em diversas partes do mundo. Ora, é uma questão que ficou uma incógnita naquele momento face àquela situação. Após o aconselhamento, voltei a casa. Por coincidência, em dezembro também fui numa das Forças Armadas, fui lá e os treinos saem. Quando comecei a ter o primeiro salário, comecei a ter, digamos, a coincidência dos assuntos, passei da fase dos assados telefones, passei à fase de improdutividade, de trabalhar e não perceber o que estava fazendo. E eu fui olhando os outros que estavam progredindo e senti a necessidade de voltar a lutar, a honrar sempre, orando, e pensei na altura em fazer um pequeno negócio. Eis a questão, como experiência, começou a minha ruína financeira. Foi abrir lá um pequeno negócio e a zona onde eu tinha colocado, eu percebi que não estava boa. Tive necessidade de transferir o local para outro sítio. Então falei com a dona do estabelecimento. Então sábado, combinado, foi uma quarta-feira, me lembro bem, sábado, para vir levar as coisas para o carro. Chegado lá, a senhora trancou-me a banca e levou-me as minhas coisas, os meus produtos para ir, porque era o meu negócio. Caí. Eu fui atrás, eu percebi que perdi pouco com o investimento que eu tive que fazer. Na altura, muito bem, fiz um pequeno empréstimo para poder fazer esse negócio. Perdi, uma derrota, e fui atrás das minhas coisas, perdi os meus produtos. Essa senhora, alegadamente, muitas condições, não quero aqui citar, levou as minhas coisas, uma perca financeira, ok? Eu, como sou um jovem batalhador, sempre tenho fé, acredito que Deus é o comando acima de tudo, deixei passar, lutei pela vida e comecei a fazer outro negócio. Comecei a viajar para Comate-Pur, da África do Sul, e na altura nós fazíamos um negócio, vendia-se muita bebida pequenas, nós íamos buscar em caixas de caixas, e dei também, a pessoa entregava, e girou um tempinho, de novo, são os meus clientes que levavam meus produtos, não me pagaram, daí voltei de novo no zero, perdi dinheiro de novo, e fui orando, lutando, e de novo consegui uma banca, comecei a fazer meus pequenos negócios, consegui lutando, e dali tive a oportunidade de mudar de emprego, voltei, saí. Mas antes de mudar de emprego, queria dizer que tive um acidente de carro, um carro que eu portava, não era meu. Aquilo criou problemas muito sérios, mexeu muito com os problemas financeiros, já acumulando problemas e também umas ilicitudes que eu cometi,
e tinha que pagar por tal, e qualquer estudo implica movimentos em termos de valores. E tive a sorte no ano seguinte, já em 2014, digamos, tive um novo emprego